Hey yo, we are back. William Azulain, we are back again. No dia de hoje vamos falar aqui sobre os play-in barra playoffs, porque estamos a entrar na melhor fase da época. Ou seja, estamos a entrar naquela fase da época que interessa a todo mundo, que todo mundo quer saber quem vai, quem não vai ganhar, quem não vai aos playoffs, quem é que vai para os play-in, quem é que vai sair dos play-in. Nós queremos saber tudo isso. E é por isso que este episódio está a ser feito. No episódio de hoje, vamos aqui tentar esclarecer, realisticamente falando, qual é a probabilidade das equipas de irem aos playoffs ou irem aos play-in ou sequer de entrarem em modo férias mais cedo. Cancun em 3. Algumas equipas que estão com seu estado completamente indefinido, a NBA com essa brincadeira dos play-in e tudo muito mais, que no início eu era contra, muita gente era contra, não era apologista, não gostava, não queria absolutamente nada com isso. Agora está a ver isso como super divertido, a emoção da época vai até o fim. Eu pessoalmente estou curioso para saber como é que isto vai acabar, porque o calendário de cada uma das equipas que eu vou falar aqui também joga bastante com o desfecho de quem vai e de quem não vai. Na Oeste nós temos aqui uma outra música. Se formos a falar de forma geral, sem muita análise, do quarto até o 11º lugar, muita coisa pode acontecer em uma semana. A época acaba na próxima semana, faltam 6, 5 jogos para muitas das equipas e em 6, 5 jogos muita coisa pode acontecer. A verdade é essa, muita coisa pode acontecer, até porque depois começa a haver aquelas equipas que já garantiram um lugar nos playoffs, o caso dos Bucks, o caso dos Sacramento, dos Memphis, dos Nuggets, são equipas que já estão lá e que podem começar a descansar. Facilita as equipas que têm maior necessidade para ganhar o jogo. Foi o que aconteceu contra os New Orleans Pelicans e os Nuggets. Os Nuggets estão com uma vantagem confortável sobre os Memphis. Acharam bem descansar o Jokic, não se esforçaram muito e apesar da derrota, como os Memphis perderam contra os Clippers, continuam com uma diferença de 3 jogos e meio, por isso uma vitória bastante é um cenário bastante confortável para eles. Pouparam a sua estrela, continuam com a mesma coisa, continuam em primeiro lugar, é menos um jogo, mas tem impacto naquilo que é a luta para os playoffs barra play-in. É incrível, está super emocionante. Que são os Golden State Warriors. Golden State Warriors, neste momento, faltam 5 jogos para terminar a sua época regular. Estão com um recorde de 40-37 e neste exato momento eu posso até dizer que a confirmação dos Warriors nos playoffs vai depender de 2 jogos. Faltam 5 jogos e destes 5 jogos, os 2 jogos mais importantes, a meu ver, é o jogo contra os Denver Nuggets, em casa dos Denver. Vamos ver se Jokic vai ser descansado ou com que energia os Nuggets vão aparecer. Os Warriors, nós sabemos que tem sido uma equipa completamente péssima, horrível, fora de casa. E depois temos o Sacramento Kings, mas aí joga o mesmo argumento que utilizei no dos Nuggets. Não se sabe, a equipa já está confirmada, está naquela pequena disputa. Se for possível, vai até o 2º lugar, tira os Memphis, se não, fica no 3º e está tudo bem. Tem os Phoenix Suns, mas eu não sei se os Phoenix Suns, não acredito que os Phoenix Suns consigam tirar o 3º lugar aos Kings. Nuggets, o jogo em casa dos Nuggets e o jogo em casa dos Kings, para mim vai definir muito se os Golden State vão ou não para os playoffs. Por quê? Porque os Golden State Warriors não têm tiebreaker nos Lakers. E o que é que isso acontece? Se os Golden State Warriors perdem 2 jogos e os Lakers têm, nesse exato momento, um calendário, não digo mais fácil, mas um calendário acessível. Tem os Wolves, que é um jogo extremamente difícil, uma equipa que vem a 4 jogos, perdeu o último, mas vinha a 4 jogos consecutivos a ganhar. Tem os Wolves hoje, tem os Rockets, tem os Jazz, depois volta para casa, embora seja os Clippers a jogar em casa, mas joga em casa contra os Clippers. Tem os Suns,
e depois acaba em Utah, acaba contra os Utah. Então, são 6 jogos, mas tirando talvez aqui o jogo dos Wolves e dos Clippers, porque eu acredito que os Clippers vão querer ganhar os Lakers também não ganham os Clippers na época regular há tanto tempo. Eu não sei se os Golden State Warriors estão assim tão safos, porque 2 derrotas pode causar algum problema, e uma vez que não tem o tiebreaker face aos Lakers, pode acontecer muita coisa. E isto vai ser interessante no ponto de vista de emoção até o final da próxima semana. Os jogos acabam no dia 9, dentro do fuso horário onde nós estamos. Vai ser um back-to-back para quase todas as equipas jogam no dia 8, depois jogam no dia 9, porque os tiebreakers neste ano estão a pesar bastante, e é o que está a trazer a grande disparidade dentro dos vários lugares que nós temos ali no play-in e play-off, nos lugares de play-in e play-off. Isso é que está a trazer o grande espaço. Os tiebreakers este ano são super importantes. Os Golden State Warriors não têm tiebreaker sobre os Lakers, e isso pode nos prejudicar um bocadinho. O 7º lugar, nós como já dissemos, temos então aqui os Minnesota Timberwolves. Os Minnesota Timberwolves, Minnesota Timberwolves é uma equipa que, pronto, está a surpreender. Tem mais 5 jogos. Tem um jogo contra os Lakers hoje, que é um jogo difícil, querendo ou não. Os Lakers vêm numa boa forma. Tem os Trail Blazers, uma equipa que sinceramente já desistiu de competir este ano. Tem os Brooklyn Nets, uma equipa que nunca sabe o que pode acontecer. Michael Bridges, Cam Johnson, Finney Smith, se calhar podem surpreender um bocadinho, não sabe. Spurs estão totalmente a lutar para garantir o Wemby, por isso vitória. E depois terminam o jogo. O último jogo da temporada deles é contra os Pelicans. Este jogo, atenção a este jogo, porque este jogo pode ser um dos jogos mais importantes do final da época. Fiquem atentos a este jogo, porque pode ter muito valor e um grande impacto no que toca às posições das equipas, ou então quem vai ter o home court nos play-in, quem não vai ter o home court. Vai ter impacto. E eu acho que acaba de uma forma engraçada, interessante, entusiasmante. Os Minnesota Timberwolves, nesse caso, têm tiebreakers sobre os Clippers, sobre os OKC, sobre os Mavs, sobre os Utah Jazz e sobre os Lakers. Ou seja, caso os Lakers tenham exatamente o mesmo recorde que os Minnesota Timberwolves, os Timberwolves ficam à frente dos Lakers, porque possuem o tiebreaker face aos Lakers, porque ganharam mais jogos quando se confrontaram. Depois temos aqui em 9º lugar, temos os Los Angeles Lakers. Os Lakers é sempre aquela situação que nós nunca sabemos bem como é que vai ser. Os Lakers têm os Timberwolves hoje, têm os Rockets, é um jogo que devem ganhar. Utah Jazz é um jogo que é obrigatório ganharem. Clippers é um jogo difícil, os Lakers não ganham os Clippers há bastante tempo, lembrar isso. Tem que jogar contra os Phoenix Suns, vai depender muito daquilo que os Suns estão ou não estão à procura neste momento. Se os Suns nesse momento vão estar a olhar já para os playoffs e poupam jogadores, ou se os Suns vão querer ser aqueles, como é que eu posso dizer, party crashers e lixarem a vida dos Lakers. É muito provável que isso aconteça, porque os Suns não suportam os Lakers. E depois temos o último jogo dos Lakers num back-to-back para terminar a época com os Utah Jazz em LA. Acredito que os Lakers vão querer, e acredito eu que devam querer ganhar os Utah Jazz, porque estes 2 jogos ditam muito depois se o tie-break entre os mesmos é dividido, ou se Utah Jazz fica ou não com tie-breaker. Se Utah ganhar pelo menos um desses jogos, ficam com tie-breaker. Se perde os 2, há um empate, e depois há um outro método para ver quem é que, no caso de empate, tem a vantagem sobre a outra equipa. É interessante ver aqui o que é que os Lakers podem fazer. O jogo de hoje contra os Wolves dos Lakers vai definir bastante como é que eles vão acabar. Porque se porventura ganham os Wolves, a pressão vai toda para os Golden State Warriors e para os Clippers.
Porque os Golden State Warriors, tendo os Nuggets e os Kings, assumindo, né, que as equipas joguem com os seus jogadores e que queiram ganhar, porque têm alguma coisa por disputar, acredito que vão ser jogos difíceis, porque uma vez que os Golden State Warriors jogam fora de casa e são péssimos, são 2 jogos que devemos ver, porque 2 jogos que os Golden State Warriors perdem e os Lakers entram numa 4-game, 3-game winning streak, muda por completo o cenário dos playoffs, play-in, e temos os Warriors nos play-in e os Lakers nos playoffs. Então, muita atenção aí. Atenção a essas 2 equipas. Minnesota Timberwolves, né, tem sempre aquela possibilidade, né, como em caso dos Clippers, porventura ficarem em 6º lugar e tiverem o mesmo recorde que os Minnesota Timberwolves, os Minnesota, nesse caso, por possuir um tiebreaker sobre os Clippers, teriam então a vantagem e ficariam à frente da equipa de Los Angeles. E já vamos chegar aqui aos Clippers, que vou deixar para o final. Depois, temos aqui os Oklahoma City Thunder, tem os Golden State Warriors, Jazz e terminam com os Grizzlies. Não está um final muito fácil para a equipa de Oklahoma. Não está fácil. E os Oklahoma City Thunder têm tiebreakers sobre os Dallas, sobre os Utah e sobre os Clippers. Isso é importante porque neste exato momento, se os Dallas e o Utah tivessem o mesmo recorde que os OKC iriam para os play-in e os Dallas ou os Utah Dallas e Utah não iriam para os play-in porque não possuem o tiebreaker sobre os OKC. Por isso, mais uma vez, atenção ao último jogo. Minnesota Timberwolves, Pelicans, Thunder, Grizzlies. Jogo muito importante. Temos aqui o jogo de hoje contra os Pacers, Suns, Warriors. Se eles perdem 2 desses jogos, vamos ter mudanças. Vai ser interessante. Tudo isso pode mudar dependendo do que as equipas vão dar nestes últimos 5, 6 jogos. Por fim, temos os Dallas. Temos os Dallas aqui em 11º lugar. E os Dallas estão neste exato momento 2, 3 jogos de conseguirem estar na figura dos playoffs. Ora, os Dallas também não estão aqui com um cenário muito fácil. Os Dallas têm o tiebreaker sobre Utah e os Lakers, mas não têm o tiebreaker sobre os Golden State Warriors, sobre os OKC e sobre os Minnesota Timberwolves. Ou seja, não estão bons lençóis. Ou seja, os Dallas vão ter que depender de si e de deslizes dos Lakers. Pois se os Lakers não deslizam e eles dependem dos OKC e os OKC se aguentam, é muito difícil os Dallas irem para os playoffs. Irem para os play-ins sequer. É muito difícil. Os Dallas têm os Heat, têm os Hawks, têm os Kings, os Bulls e os Spurs. Estamos a falar destes 5 jogos que faltam. Têm 3 jogos em casa e 2 fora. Ora, se os Mavs perdem contra os Heat, perdem contra os Hawks e porventura os Lakers ganham, os OKC também conseguem encontrar forma de ganhar e as outras equipas que estão no barco do play-in ganham, o cenário para a ida de play-in para os Mavs começa a ser posto em No. No. Nós não sabemos que impactaram no rendimento da equipa e é o que é, para o ano a mais. E isto vai cair para o Jason Kidd, que muito provavelmente vai ser despedido se não forem nem sequer para os playoffs. Utah Jazz está a 2 jogos basicamente de confirmar a sua desistência de ir aos playoffs, porque a sua vida não está nada fácil. Os próximos jogos dos Utah Jazz são Boston Celtics, jogam hoje, TD Garden, muito provavelmente vão perder. Tem jogo em casa dos Nets, aí pode haver alguma surpresa. Jogam contra os Lakers, se perdem este jogo, depois ainda tem os OKC, tem os Nuggets e jogam contra os Lakers.
eu não estou a ver os Utah Jazz neste exato momento a tentarem esforçar uma coisa que eles sabem que neste exato momento é difícil. Por fim, deixo os Clippers. Porque eu deixei os Clippers? É uma equipa que está em quinto lugar e que está com diferença de um jogo sobre os está com diferença de um jogo e meio sobre os Golden State. Bem, é assim, os Clippers estão numa boa streak, ganharam os Memphis Grizzlies em casa dos Memphis, sem Kawhi, sem Paul George, excelente jogo do Russell Westbrook. Mas temos aqui situações complicadas, porque eles jogam em casa dos Memphis novamente, mas com a equipa já dos Memphis toda ela feita. Jogam contra os Pelicans em New Orleans. Jogam contra os Lakers, apesar dos Clippers terem domínio sobre os Lakers na época regular, nos últimos anos. Cada jogo é um jogo e pode ser nesse que eles acabam por perder, e perder agora pode ser crucial. Depois tem um jogo fácil com os Trailblazers e depois tem os Suns, e é aquilo que eu digo, vai sempre depender daquilo que os Suns vão conseguir ou não, porque os Suns, realisticamente falando, não têm muita chance de chegar no terceiro lugar, porque os Sacramento estão com uma diferença confortável de 4 a 5 jogos, 4 jogos e meio, 5 jogos dos Phoenix Suns. Por isso, eu não vejo muitos Suns no último jogo a baterem muito, nos últimos 2 jogos a baterem muito. Vai depender muito de como é que os Clippers vão estar. Se os Clippers nessa altura tiverem com uma distância considerável de 2, 3 jogos dos Suns, vejo os Suns a descansarem os seus jogadores e a olharem para os playoffs. Se tiver muito apertado, aí já podemos esperar uma outra coisa. Então, realisticamente falando, eu acredito que Lakers, Minnesota e Golden State e Clippers são equipas que podem vir a ter algum tipo de mudança na próxima semana. Tem grandes probabilidades de os Golden State ir para os play-in, se perderem aqueles 2 jogos. Vamos ver. Se perdem só um, também não acredito que vão para os play-in. Eles, para mim, precisam de perder 2 jogos. Se não perdem esses 2 e os Lakers perdem por acaso 2 jogos, ok, estão nos playoffs, quase certeza. Se os Lakers não perdem, continuam fazem uma 4-game winning streak, por exemplo, e os Clippers porventura também distanciam-se dos Golden State, os Golden State perdem aqueles 2 jogos e os Minnesota Timberwolves não acompanham a pedalada, os Golden State Warriors vão disputar os play-in, e eu não acredito que os Golden State Warriors nos play-in têm grandes chances de passar, porque ali é um jogo e os Warriors, conforme estão tremidos, nunca se sabe o que esperar deles. Clippers, o calendário não está fácil, não sei o que esperar, vai ser muito difícil adivinhar, mas se os Clippers também não tiverem consistência e não conseguirem ganhar grande parte dos seus jogos, podem ficar numa posição indesejada, e ir para os play-in numa altura em que não se conta com a ida dos Clippers aos play-in pode ser um bom soco no estômago, e isso pode causar alguns problemas psicológicos depois quando tiverem que enfrentar o jogo dos play-in, porque Paul George não vai jogar efetivamente, e depois temos aquela questão, será que os Clippers têm mental para enfrentarem uma equipa no jogo de eliminatório. Bem pessoal, foi hoje, isso foi o que nós tínhamos para falar no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. We are back, William Azulay, estamos juntos, esse é o Foi, Go!